Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, graça e paz, que Deus abençoe e ilumine a todos nós, fortalecidos na fé e na oração, unidos aqui nesse dia 25 de outubro dessa quarta-feira, dia de Santo Antônio de Santana Galvão, viu? Santo brasileiro. Aqui nos diz na sua biografia: Frei Galvão nasceu no dia 10 de maio de 1739 na cidade de Guaratinguetá, São Paulo. Seus pais eram Antônio Galvão e Isabel Leite Barros. Aos 13 anos, iniciou os estudos no seminário dos jesuítas na Bahia. Em 1760, iniciou o noviciado na província franciscana da Imaculada Conceição, no convento de São Boaventura, em Macacu, Rio de Janeiro. Recebeu a ordenação sacerdotal no dia 11 de julho de 1762 e logo foi transferido para o convento em São Paulo. Em 1774, fundou o Mosteiro da Imaculada Conceição da Luz, Irmãs Concepcionistas da Imaculada Conceição. Faleceu no dia 23 de dezembro de 1822 no Mosteiro da Luz, em São Paulo, com 84 anos. Foi homem de profunda caridade, delicadeza e bondade. Foi beatificado em Roma por São João Paulo II e incluiu no calendário litúrgico para o dia 25 de outubro. No dia 11 de maio de 2007, o Papa Bento XVI, em São Paulo, canonizou o primeiro santo que nasceu, viveu e morreu no Brasil. E o evangelho que nós temos é tirado de Lucas, capítulo 12, versículos de 39 a 48. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas essa parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Felizes os empregados que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos fiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido, e a quem muito foi confiado, muito será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, o evangelho de hoje vai nos colocando talvez alguma coisa ligada àquilo que nós seremos cobrados, né? A gente tem uma vida e a nossa fé nos diz que um dia Deus pedirá conta dessa vida que nós temos. A vida não é nossa, né? Tanto que você não pode fazer o que você quer com ela, né? Você não dá conta de fazer o que você quer com ela, né? Você depende do mundo, depende do lugar que você vive, depende da sua idade, depende da sua consciência, depende do seu aprendizado, depende das coisas que você tem acesso. Quer dizer, a gente tem muita pouca liberdade, né? Eu não posso controlar os horários de sono que eu tenho, né? A gente tenta dormir e às vezes o corpo diz que não. E às vezes você não quer dormir, mas dá um sono terrível. Às vezes você não quer comer, mas chega o horário de comer. E às vezes é tudo meio atrapalhado a vida mesmo, né? A gente tem essa bobagem de pensar que tudo é certinho, não é nada, tudo é meio desorganizado mesmo. Mas o Evangelho vai nos trazendo. Primeiro, Jesus vai dizendo e convidando sempre a ficar atentos. Ficai certos, se o dono da casa soubesse a que hora que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse sua casa.
vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos esperardes. E aí Pedro reclama, escuta, isso aqui é para nós, essa palavra é para nós ou para todos? Viu? Escuta, esse negócio de estar preparado, atento, certo? O quê? Estar preparado não significa você ficar vigiando com medo de se encontrar com Deus. Não é uma coisa de policial, né? Não é ligado ao mundo de segurança e policiamento. É ligado ao mundo de atenção e de conduta, né? Quer dizer, você vivendo conforme Deus deseja, independente do dia, a hora que ele chegar, você está pronto, é você, né? É você e o modo de se agir, né? O que Jesus está alertando, não sejam espertinhos, né? Vou aprontar tudo e aí quando Deus estiver perto eu me converto e garanto a salvação, né? Vou viver conforme eu quero, quando Deus estiver perto eu me converto e a salvação está garantida, né? Não é essa conduta, não é isso aquilo que Deus pretende ou Deus quer que a gente faça. E aí Jesus conta, olha, quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal da sua casa para dar comida a todos na hora certa? Viu? E aí a pergunta de Jesus é uma pergunta, né? E Jesus pergunta, quem que é o empregado bom e fiel? Viu? Administrador fiel e prudente, tem duas coisas. Fiel à palavra de Deus e ter uma vida prudente. É necessário a gente ter muita prudência hoje em dia, né? A gente tem que tomar cuidado, porque sempre tem um demônio aí filmando a gente, sempre tem um demônio vigiando a gente. É igual ao YouTube, né? A gente publica isso aí, volta e meia tem um lá que não gosta, né? Mas deve ser algum obcecado, assim, ou algum tradicionalista que não gosta do que a gente fala, né? Eu não tem problema discordar, né? Desde que tem argumentos, né? E que os argumentos sejam evangélicos, né? É muito importante. Uma coisa, às vezes, a gente querer só falar da estrutura da igreja. E a outra coisa, a gente não esquecer que o fundamento da nossa fé é o Evangelho de Jesus Cristo. É Jesus, que é o Deus encarnado, presente no nosso meio, que nos ensina. Então Jesus coloca isso. Quem que é o empregado, viu, fiel e prudente, que ele vai colocar, inclusive para dar comida na hora certa. É muito interessante isso, né? Esse administrador ele tem responsabilidade de cuidar da alimentação dos outros, na hora certa, viu? E aí Jesus continua, feliz o empregado que o patrão ao chegar encontrar agindo assim. Em verdade eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. E se a gente coloca isso Deus, quer dizer, se Deus vê a gente sendo fiel, prudente, cuidando das pessoas, inclusive com alimentação, se Deus nos encontrar assim, Deus vai confiar tudo na gente. Agora imagina essa coisa de você receber de Deus toda a confiança dele. Ele vai te confiar a todos os seus bens. Porém, se o empregado pensar, meu patrão está demorando e começar a espancar os criados e as criadas e a comer e a beber e embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista e o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. O partirá ao meio, quer dizer, é um ato de violência plena, absoluta, né? É destruir a pessoa, né? E jogá-lo no mundo dos infiéis, né? Existe esse outro lado ameaçador, não ameaçador, mas de preço que se paga por fazer certas coisas com Deus. Viu? E o cara não fez para o patrão, fez com os empregados. Ele bateu, ele maltratou, ele judiou, ele não pode usar mais a palavra judiação, né? Porque vai lembrando dos judeus, né? Então a gente é a censura do politicamente correto, que às vezes a gente lembra. Viu? E aí Jesus termina dizendo, mas o empregado que conhecendo a vontade do Senhor preparou e agiu conforme a sua vontade será chicoteado muitas vezes. Então aquele que sabe será chicoteado muitas vezes. Aquele que não sabe, mas fez coisas, será chicoteado poucas vezes. Deus cobra aquilo que a gente sabe. E se a gente sabe, é bom a gente tomar consciência de dar uma resposta. Por isso que é muito importante um pai pensar muito bem antes de batizar o seu filho. Você sabe o que você está fazendo? Sabe quem é os padrinhos que você está escolhendo? Porque você será cobrado por aquilo que você... Todo jeito nós seremos penalizados se a gente não fazer a vontade de Deus. Mas também tem o dado que Deus considera. Você sabe? Se você sabe, você tem uma responsabilidade maior. Se você não sabe, tem uma responsabilidade menor. Um abraço e até mais.